Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô. Eu sou a Suelen e hoje vou fazer uma leitura diferenciada, né? A gente sempre faz a leitura dos signos. Hoje a gente vai fazer uma leitura para o nosso momento amoroso. E a gente vai escolher entre esses dois objetos, tá bom? Então teremos o grupo 1, que é o objeto dessa moringa aqui, desse vaso. Eu tô olhando ali para ver se tá aparecendo direitinho para vocês. E o segundo objeto é a vela. Tomem aí o seu tempo, pausa o vídeo se precisar para escolher entre os dois objetos. Eu vou colocar os dois mais uma vez aqui, para vocês darem uma olhada. Tá focando bem? Tá. E nós vamos começar para o grupo 1 com o vaso, tá? Para esse objeto eu vou usar o tarô de Marsella. E é uma leitura mais voltada para o momento amoroso de vocês, tá, pessoal? Aproveitando aí que a gente tá no mês dos namorados, achei que seria uma boa fazer um vídeo desse jeito. A ideia é fazer leitura amorosa para os signos também, mas a gente está indo aos poucos. Então, concentração, se concentrem, façam suas perguntinhas. E aí a gente vai começar aqui com o grupo que escolheu o vaso ou a moringa, tá? O que é esse grupo 1, esse primeiro grupo? Como que tá a vida amorosa desse primeiro grupo? Vamos perguntar assim, né? Como que tá a vida amorosa? Meu Deus, já caiu aqui a torre e o 9 de espadas. Gente, o que tá acontecendo aí, hein? Aqui, ó, a torre e o 9 de espadas. O que tá acontecendo aí? Me vem aqui que teve realmente algum tipo de relação que trazia muita angústia, muito conflito. E eu não sei se foi você ou se foi outra pessoa que deu um basta. Deu um basta nessa relação, falou, assim não dá mais. E como que essas pessoas estão agora? Como que essa pessoa tá agora? O sol. Olha, se você ainda não está se sentindo assim, iluminado, feliz, contente, pode se preparar porque vem, tá? Então, eu sei que um término é difícil, né? Mas às vezes o término ele é necessário para nos levar para um lugar melhor, né? Para nos levar para um lugar onde você vai ser bem tratado, onde você vai ser amado, amada, onde você vai se curar dos seus traumas. Porque às vezes a gente entra em algumas relações mais por carência, ou porque a pessoa se mostra ser alguém do jeito que a gente queria, e aí aos poucos você vai vendo que não é bem assim. E não é só uma questão de frustração de expectativa, né? Às vezes a coisa fica um pouquinho até perigosa, né? Até perigosa para nossa saúde mental. E eu vejo aqui que você estava numa relação que estava te trazendo muita angústia, muito sofrimento. E não sei se foi você que cortou ou se a pessoa desapareceu. Alguma coisa cortou. Eu quero saber agora quem foi que cortou essa relação aí. Clarifica a torre para mim, por favor. A justiça. Teve um corte aí, além de espiritual, tá? Da espiritualidade ajudando aí, dando essa forcinha. Talvez tenha sido algo assim que você teve que recorrer à justiça para se livrar. E foi uma coisa boa que você fez, tá? Se você tá pensando, será que eu fiz certo? Será que eu precisava recorrer a tudo isso? Será que eu precisava ir para os meios legais? Precisava, tá? Você fez certo, porque aqui ó, a gente tem o sol. O sol fala de, além da clareza mental, né, que a gente volta a ter, do amor próprio, da celebração, das coisas boas, tá? Então, você fez certo sim. Vamos ver o que mais. E como que vai ser o futuro? Eu ia falar, o futuro próximo dessas pessoas que escolheram a moringa ou o vaso.
Rainha de paus. Você ainda tá assim, né, num momento de autoanálise, né, de reflexão, de... esse momento, por enquanto, não é para eu procurar ninguém, não estou à procura de ninguém. E o que mais que esse grupo pode esperar? O 2 de ouros, então você é muito mais centrada nas suas questões materiais, voltar a estudar, porque às vezes a gente deixa de estudar, de trabalhar, de fazer as coisas que a gente quer, porque vive em função de uma relação, né? E agora você tá, eu vejo que você tá num momento assim de voltar a investimento, né? Autoinvestimento, investir em você. E tá indo muito bem, tá? As ideias vão vir, a ajuda também vem, financeira, 5 de copas. Então, você tá assim, ó, é como se você estivesse ainda no meio de um processo. Como não? Você está no meio de um processo, tá? E esse processo ele é muito importante para você chegar onde você quer. Então, não é para você ficar apressando as coisas. Não apresse as coisas, não tenha pressa para... por exemplo, se você ainda está se sentindo triste, porque os términos são tristes mesmo, não é o momento de você ter pressa de que essa tristeza passe. Eu não tô falando nem de pressa de voltar até alguém, tá? Porque aqui eu sinto que tá muito focado no amor próprio, essa leitura. Então foi alguém que saiu de uma relação que trazia muito sofrimento, muito desgaste, muita ansiedade, muita insônia, né? Você hipervigilante, era como pisar em ovos. E agora que você está experimentando a paz, é estranho, é esquisito. E às vezes você sente falta daquela relação, né? E é natural, tá? Então tá dizendo aqui para você não ter pressa, porque essa sensação também vai passar. Mas o que é importante, você se manter ali reflexiva, tá? Não esquecer as razões que te levaram ou que te levaram a ficar feliz com esse término, tá? Com essa separação. O que mais que eles podem esperar para o futuro próximo? A morte. Aqui a morte, ela vem muito claramente como um renascimento, tá? Vocês renascendo, vocês realmente ressurgindo como a fênix, né? Então vocês renascem assim para vocês mesmos. Não só para os outros, não só para a vida, mas para vocês, sabe? Quando você resgata aquela pessoa que ficou esquecida, quando você aprende mais sobre você, coisas que você não sabia. Então, vem aqui um renascimento muito bacana, tá? Mais uma aqui. O 2 de paus. Mas ainda pede realmente para que você foque na autorreflexão e no amor próprio, tá? Autorreflexão e amor próprio. E para um futuro mais a longo prazo, o que eles podem esperar na questão amorosa? A temperança. A temperança tem a energia de Capricórnio, tá? Justiça tem a energia de Libra. Talvez vocês estivessem lidando antes com Libriano e talvez vocês conheçam um sagitariano, uma sagitariana. Só que, para além disso, tá? A temperança, ela fala, né, nesse contexto aqui, que a longo prazo você vai saber reconhecer um amor que chega para te trazer paz, tranquilidade, e que é isso mesmo que a gente deve buscar, tá? Esse negócio de amores que causam ansiedade, borboletas no estômago a vida inteira, é um tanto perigoso, né? Então a gente precisa de relações que, tudo bem, pode dar esse gelinho na barriga, pode dar essa borboleta no estômago, mas que além disso, nos coloquem num lugar de paz, de tranquilidade, que a gente se sinta seguro, que a gente se sinta amado, amada, protegido, protegida, que a gente se sinta valorizado, priorizado, tá? Uma pessoa que deixa a gente em 10º plano,
20º plano, não é uma pessoa que merece estar com a gente. Tá? Então, você vai perceber que não é na química só que mora o amor, tá? Então, a longo prazo, fala aqui que você vai conhecer alguém que vai te trazer esse amor maduro, esse amor calmo, esse amor tranquilo, certo? Uma mensagem final aqui para eles. O Hierofante. Um amor maduro, como eu já estava dizendo, e você mais maduro, mais madura, sabendo qual é o amor que é bom para você. Porque aqui, gente, não é o caso de ditar regra, de que tipo de amor é melhor, que tipo de amor é pior, mas o amor que é melhor para você. E pra gente saber que tipo de relação que a gente quer, que tipo de amor que a gente quer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa se conhecer. Então, essa jornada que você entrou agora vai ser muito boa para que lá na frente você conheça um amor do jeito que você merece. Uma última carta para finalizar. O 6 de copas. Lembra que eu falei da jornada, do processo? Que vocês estavam e que não era para ter pressa? Então, esse processo ele vai ter continuidade. E, além de não ter pressa, você não pode se julgar e se maltratar caso haja recaída, tá? Porque a gente sempre tem que lembrar que nós somos humanos, né? E que nós somos falhos e que às vezes as nossas atitudes elas não condizem com o que a gente quer. E às vezes acontece. Isso não pode ser um hábito, mas não quer dizer que você tenha que se crucificar se isso acontecer uma vez ou outra, tá? Então aqui é se priorizar, se amar, ter a certeza de que você está buscando um caminho que é o melhor para você, independente do que os outros vão falar, independente de como a outra pessoa vai ficar, certo? Vamos lá agora para o grupo 2. Muito legal essa leitura, hein? Gostei. Para o grupo 2 que escolheu a vela... Para o grupo 2 que escolheu a vela, eu vou usar o tarô negro, que eu acho lindo, 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 lindo. Esse aqui é uma versão pequena, mas eu tô para adquirir a versão grande dele, um maiorzinho. Mas eu acho lindíssimo. Vamos lá, ver como o grupo da vela está no amor e como ficará também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? De curtir, compartilhar. Sempre olhar se você ainda tá inscrito, tá? Porque às vezes os inscritos eles vão sumindo, né? Por conta do YouTube. Eu não sei se em canais menores isso acontece, mas eu sei que nos grandes acontece, então não custa nada a gente estar sempre ligado se ainda está inscrito. A gripe pegou todo mundo aqui em casa de novo. Então, a voz fica esquisita mesmo, tá? Vocês me desculpem. Vamos lá. Por favor, como esse grupo da vela estava no amor, o valete de paus. E o imperador. Tá? Aqui me vem duas coisas. Talvez alguém estivesse se relacionando com uma pessoa ou bem mais velha ou bem mais nova, ou que não se trata nem de idade, mas de maturidade, tá bom? Talvez alguém... Eu vejo muito que esse imperador é você, tá? Uma pessoa mais decidida, ou talvez você tenha Áries forte no seu mapa, ou esteja se relacionando com alguém de Áries, mas assim, eu vejo você uma pessoa mais decidida, mais que sabe o que quer, se relacionando com uma pessoa que ainda está muito... Não é só imatura, mas que é um pouco impetuosa, assim, que não pensa muito antes de agir. E vamos ver como é que isso estava se dando. Como que estava essa relação?
Porque isso não precisa ser necessariamente ser um problema. 3 de paus. Isso de certa forma trazia uma alegria, né? E o 10 de copas. Era uma coisa boa. Para o relacionamento. E como eles estão hoje? Como o grupo 2 está nesse momento? A morte. Vamos entender. Então, talvez vocês estejam... Talvez, assim, tivesse muito bom o relacionamento e não vejo aqui muito... Ainda não vejo muito uma questão de separação, mas talvez algo possa ter acontecido e que vocês estejam percebendo agora que não dá mais para ficar nesse estado de eterna festa, que agora vocês precisam construir alguma coisa. Vamos entender melhor como eles estão agora. Clarifica a morte para mim, por favor. O 9 de ouros. Então agora vocês... eu vejo um amadurecimento mesmo. Eu não vejo que a gente vai romper por conta disso. Eu vejo que, assim, alguém tinha um espírito muito jovem e outro tinha um espírito mais velho. E isso sempre combinou muito bem, né? Essa coisa de... Porque a pergunta que eu fiz foi como que essa relação se dava, né? Então isso se ajustava muito bem, né? Porque um complementava o outro. E agora tem um... algo está acontecendo nesse momento que está levando vocês para um outro patamar. Do que estamos falando? Um outro patamar no relacionamento. Valete de copas, cavaleiro de copas. Algumas coisas, né? Talvez uma gravidez que tenha acontecido. E aí vocês percebendo muito rápido que a vida de vocês vai mudar. Só um minutinho. Então, vocês percebendo que a vida de vocês vai mudar muito rapidamente, né? Por isso que eu falei da gravidez, né? Porque a gente tem esse valete de copas aqui, pode estar falando que algo está iniciando. Ou alguma novidade, algo novo. De repente, um pedido de casamento, de repente... um pedido de vamos morar juntos, que faz com que vocês agora se deem conta de que a vida de vocês vai mudar bastante, tá? O que mais está acontecendo? Eu quero saber mais. 2 de espadas e a rainha de paus. Então, são pessoas que, assim, pensaram muito, decidiram isso juntos. Pensaram bem a respeito, não foi algo, assim, que foi decidido do nada. É algo que vai mudar a vida de vocês rapidamente, mas não vejo como uma surpresa. Vejo como algo que vocês decidiram juntos. Que vocês falaram, por exemplo, né, se for morar junto. E se a gente for morar junto? E se a gente casar? Então, não é bem uma surpresa, é só uma constatação de que o relacionamento de vocês está passando por uma transformação. E é uma transformação para um novo patamar mesmo. E o que eles podem esperar no futuro próximo? O As de Ouros e a Rainha de Espadas. Opa, aqui. E a Rainha de Espadas. E aqui eu vejo que essa parceria, ela vai ser muito benéfica materialmente para vocês. Porque aqui, né, esse As de Ouros, ele tá, além de representar as novas ideias profissionais, talvez seja algo que vocês, além de enriquecer o próprio casamento, né, emocionalmente falando, vai ser algo que vai ser bom para vocês progredirem, prosperarem materialmente também. Porque são duas pessoas que, apesar de terem aquela fase mais festeira, né, em que um era mais impulsivo, o outro era mais reservado, tal,
Aqui os dois estão sendo centrados e sensatos, tá? As duas pessoas estão centradas, estão sendo sensatas, estão, de repente, economizando dinheiro para fazer algo muito legal, estão começando um negócio juntos, estão unindo forças materiais para fazer esse relacionamento e o mais para frente possível. Que bacana, hein? O que mais eles podem esperar para o futuro próximo, por favor? O 2 de ouros e o 3 de ouros. Então, ó, gente, essa união, ela vai ser uma união, assim, em que vocês vão crescer demais juntos. Demais juntos. Materialmente, profissionalmente, de repente, um ajudando o outro ali nas questões profissionais. O que mais? Caiu aqui. A carruagem e o 3 de espadas. Gente, a expansão de vocês vai ser algo que talvez nem vocês consigam acompanhar. Vocês vão estar numa escalada, assim, que vai ser linda, vai ser sensacional, tá? Pode ser que haja alguma mudança de local por conta de trabalho, enfim, mas vocês vão estar muito voltados para conquistar patrimônio, tá? E a médio e longo prazo, o que a gente pode esperar aqui dessa parceria? O Rei de Ouros. E o que mais? O Louco. Olha que bacana. Então, além de vocês estarem se transformando em pessoas super prósperas e potentes e centradas, vocês já estão entrando num capítulo novo agora, e a partir disso, né, a partir dessa escalada que eu falei, desse crescimento, dessa prosperidade que vocês vão conseguir juntos, vocês ainda vão ter mais novidades lá na frente. Clarifica o louco para mim, por favor. Quero saber que novidade é essa. O 8 de paus. O que mais? A torre. O 4 de copas. Mais uma, por favor. 5 de copas e o 6 de paus. Eu creio que assim, tá muito forte para casamento, porque tem uma questão da espiritualidade aqui. Mas eu vejo também que além de vocês, eu não sei se vocês têm questões de diferenças espirituais ou se terão esse tipo de diferença. Mas esse tipo de diferença das questões religiosas, espirituais, eu vejo também sendo encerrada. Então, por exemplo, eu gosto muito da pessoa que eu tô, mas ela é de uma religião, eu sou de outra. E isso dá uma incomodada aqui na gente. Isso também vai passar, isso também vai deixar de existir, porque vocês vão perceber que assim, vocês dão muito certo juntos, né? Vocês dão muito certo. E aí eu vejo que os dois, em conjunto, podem acabar vendo ainda um terceiro caminho. Por exemplo, eu tenho um caminho espiritual e o meu companheiro, minha companheira, tem outro. E aí, vocês dois descobrem juntos um terceiro caminho espiritual que combina mais com vocês dois juntos e seguem por esse caminho. Então, aqui, eu vejo, assim, um relacionamento com as pontas todas amarradinhas, né? Então, um relacionamento que começou muito gostoso, com esse respeito às diferenças. Eu vejo que essa fase de só festa, tal, passou e que agora vocês estão pensando em levar mais a sério.
E a curto, médio e longo prazo, vocês têm essa escalada material, profissional e espiritual juntos. Então, é um relacionamento aí que tá sendo para durar, tá? Tá sendo para durar. Então, se de um lado teve a pessoa que finalizou uma relação e agora está, né, do primeiro grupo, está se conhecendo, desse lado é uma relação que começou, que está continuando e que só vai crescer. Que bacana, né? Vamos ver aqui uma mensagem final pro grupo 2, o grupo da vela. Muito legais essas leituras de amor. Rainha de Ouros. Ó, a gente já teve um Rei de Ouros, uma Rainha de Ouros agora, hein? Casal próspero. E a estrela, gente, para finalizar essa leitura maravilhosa, Rainha de Ouros e a estrela. Então, vocês, além de estarem, assim, prosperando, né, com tudo que eu já falei, prosperando materialmente, na relação, espiritualmente, de maneira geral, vocês vão celebrar demais, vocês vão festejar muito ainda nessa relação. Então, tem muita coisa para acontecer que está desconhecida, que talvez vocês ainda não estejam vendo, vocês só estão indo, né? Tipo, vamos planejar e fazer, planejar e fazer. Isso vai dar muito, muito, muito certo, gente. Muito certo. Certo, pessoal? Isso é o que eu tenho para todos vocês hoje. Se vocês gostaram desse tipo de leitura, deixa nos comentários se acharam legal, sugestões também, tá bom? A ideia é que traga alguns tipos de leituras assim intuitivas, pelo menos uma vez por semana ali, para dar aquela quebrada na semana, né? A gente ter mais informações aí sobre a nossa semana, certo? Se gostou desse vídeo, ficou até o final, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e não deixa de se inscrever no canal. Muito amor para todos vocês nesse mês e em todos os meses da sua vida. E a gente se vê na próxima leitura, tá bom? Um beijo!